Moçada, então é o seguinte, relembrando, o que a gente fez na aula passada? A gente configurou o quê? Um agente. Em qual SO? Então a gente configurou um agente no CentOS, no Linux CentOS. Bacana, né? Vamos ver então rapidinho, ó. Como é que eu faço para saber se o CNP está rodando ou não? NLUP. Só o DH Client. E aí? Então agora liga o serviço. Start. Roda de novo o netstat. 161 tá lá SNMPD. Beleza. E se eu quiser que o SNMPD ligue na inicialização da máquina, o que eu faço? chconfig ia lá no... É uma opção, né? Mas vamos fazer aqui, ó. ntsysv. Tem? Não, vamos instalar então. i1 install ntsysv-y. Conhece o ntsysv? Então vamos lá, instalando. Não, está atualizando o banco. Instalando. O programa tem 29K. Vamos lá, ntsysv. Esse é o ntsysv. Olha só o que ele faz. Quais serviços devem ser iniciados automaticamente? Agora facilitou a vida, né? Vamos lá, então, snmpd, marca, ok. Pronto. Próximo boot vai carregar o snmpd. Você vai fazer um netstat, ele vai estar lá. Ok? Muito bem, relembrando então, arquivo de configuração da SNP, snpdconf. No meu tá só com a comunidade monitor, consultando só o grupo interfaces, que é o grupo 2 da MIB. Tá aqui o OID. Lembram? Vou fazer uma consulta rapidinho, ó. SNP Walk, versão 1, comunidade monitor, 127.001. Tá aí, ó. Só os objetos do grupo 2, que é o grupo de interfaces. Ok? Muito bem. Então aqui a gente tem o cliente e os utilitários SNMP. A gente tem o agente, que é o SNMPD, e esse monte de utilitários aqui para fazer consultas SNMP, para setar valores SNMP, envio de traps SNMP. Muito bem. Vocês fizeram a configuração de comunidade, diferente nome de comunidade lá no snpdconf. E aí eu pergunto para vocês, a gente vai monitorar só a máquina Linux? Não. Vou monitorar o que mais? Qualquer dispositivo. Se for um SO, se eu for monitorar um dispositivo que tem um sistema operacional, no caso do Linux, como é que a gente fez? A gente instalou o pacote. Ion install netsnp tools, netsnp utilitários. E no Windows, como é que eu faço isso no Windows? A gente vai monitorar o Windows? Vamos, né? A gente vai monitorar um servidor Windows. Quero saber quanto é que ele está consumindo de rede, quantos datagramas chegaram, quantos datagramas saíram. Tá? Então, para isso aí tudo, a gente também vai ter que monitorar a máquina Windows. Muito bem, como é que eu instalo SNP no Windows? Adicionar, remover programas, tipo são os padrões do Windows. Aí sim, uma resposta estilo Windows. Então vamos lá. Vamos lá. Painel de controle, programas e recursos. Programas e recursos. E agora, aqui eu localizo, ativar ou desativar recursos. E agora, protocolo SNMP. Mais alguma coisa? Esse de baixo aí, provedor SNMP NMI. Windows Manage Instrumentation. É uma extensão do Windows para gerência de redes também.
Inclusive permite que você estenda as funcionalidades, inclusive escrevendo script, etc. Bem interessante, bem poderosa essa ferramenta aí, né? Algumas ferramentas proprietárias gerenciam o Windows exclusivamente pelo WMI. Tá, então vamos no basicão primeiro, SNMP. E aí, instalou o SNMP, sim ou não? Ativar ou desativar recursos. Aqui vamos ver, ó. Aqui está dizendo que está instalado, né? Muito bem. Como é que eu ligo agora o serviço? Lá no Linux era fácil, né? Service, NPD, Start. E no Windows? Vamos lá, como é que é o comando? Eu posso chamar aqui direto os serviços, né? Ou posso rodar o comando .msc, né? Então vamos lá nos serviços. Muito bem. Tem a linha de comando também, não tem? Vamos lá. Muitas possibilidades, né? Olha lá, ó. Serviço SNMP está iniciado no modo automático. E agora? Como é que eu testo se a porta está aberta no Windows? Carlos, e aí? Como é que é o netstat lá no Windows? Não, mas eu quero os parâmetros. Não resolver nomes, UDP, listen. Vamos lá. Então aquele comandinho netstat que a gente usou lá no Linux não é exclusividade do Unix, do Linux. Então aqui também tem o netstat. Ok? Olha só. Para a gente saber os comandos do netstat, tá? Barra interrogação, ele vai mostrar pra gente o help do netstat, né? Vamos ver a informação que a gente está procurando. Ó. "-A exibe todas as conexões. Exibe o executável, exibe estatísticas, domínio de nomes. Olha o N, ó. Não resolver nomes, né? Em formato numérico. Olha lá. Lá a gente especificou o protocolo, não foi? "-p proto UDP. E o que mais? Exibe o estado de offload, intervalo. Cadê o listen? Alguém achou? Vai ter que vir no A mesmo, né? Então vamos lá. Netstat "-a "-p UDP "-n". Opa! Funcionou? Legal, hein? Já está aberto ouvindo na porta 161. Muito bem. Qual que é o meu IP aqui no Windows? Meu IP no Windows é esse aqui, ó. 1.120. Qual que é o meu IP no Linux? 1.197. E aí? Aqui do Windows, do Linux, consigo comunicar via SNMP com o Windows? Como é que eu testo? Então eu vou na sugestão de vocês. Faça o SNMP walk. Com que parâmetros? "-c public, que é o padrão. A gente acabou de instalar, não mudou nada ainda. Pode ser a versão 1. O que eu passo agora? O IP do Windows. 1.120, 92.68.1.120. Manda ele consultar o quê? Vocês lembram do firewall? Lembra que lá no Linux a gente desligou o firewall para poder testar isso? Olha só o tipo da resposta. Vamos ver se responde ping. Também não. Então a gente pode permitir essa comunicação que está vindo do Linux. A gente pode abrir consulta na 161 UDP ou pode desligar o firewall. Vamos lá no Windows então. Vou lá na central de redes.
firewall do Windows, alterar, ativar ou desativar, ok, mas vamos fazer uma configuração para abrir a porta. Legal? Isso aí vai ser uma regra de entrada, né? Os pacotes que vão estar chegando, eles vão chegar pela porta 161 UDP. Então aqui eu posso criar, por exemplo, uma nova regra dizendo o seguinte, olha, tudo que chegar pela porta UDP número 161, eu quero que você faça uma permissão de conexão nos três tipos de rede. Nome SNMP, concluir. Opa, e agora? Sim ou não? Volta lá, vamos testar. SNMP. Tem que voltar. E aí, o que vocês acham? Não respondeu ainda. E agora? Já tem a regra. Vocês lembram que na configuração do Linux eu tinha um parâmetro aqui chamado source que dizia de qual origem eu ia aceitar os pacotes? Legal. A gente olhou esse parâmetro lá no Windows? Opa, então quer dizer que pode ser que eu liberei o firewall, mas ele não tem permissão para me responder. Certo ou não? Vamos conferir? Como é que eu confiro isso no Windows? Volta lá nos serviços, tá? Botão direito, propriedades. Opa, estão vendo essa telinha aqui? Essa aqui é equivalente ao snmpdconf lá do Linux. Bacana? Então, ó, em regra geral, está marcado para iniciar automático. Como é que a gente fez lá no Linux para iniciar automático? A gente instalou o NTSysV e marcou a caixinha do snmpd. Então aqui por padrão, ó, terminei de instalar, ele já vem com automático, já vai ligar esse serviço no boot da máquina. Tranquilo? Logon, deixa ele usar a conta que tiver do sistema mesmo, tá? Parte de recuperação também deixa padrão. E aqui começa a nossa configuração de verdade. Olha só, lá no Linux a gente não configurou um objeto chamado syscontact e um syslocation? Muito prazer, estão aqui, ó. Opa, mas lá era um arquivo de texto. Beleza, aqui tem uma caixinha para você digitar. Então vai lá, ó, contato, admin, @ faculdade. Local, sala 111. Como é que a gente fez para definir as permissões do que ia voltar de objetos para mim lá no Linux? Eu tive que criar uma view e lá na view eu dizia qual que era o objet ID que tinha permissão de resposta, não foi? Tem essa opção aqui no Linux? Não dessa forma. A opção aqui no Windows está aqui, ó. Para quais serviços você quer que esse agente responda? Responde na camada física, camada de aplicação, enlace, internet e ponta a ponta. Não precisa colocar o ID? Não. Os OIDs estão implícitos nesses checkboxes aqui associados ao serviço. Vocês estão vendo que o que a gente fez lá no Windows, no Linux, é igualzinho que a gente está fazendo agora? Se você sabe a teoria, você vai mudar o sistema operacional 4, 5, 6 vezes e você vai ver que é tudo a mesma coisa. Só que você tem que conhecer o que está lá embaixo, o que está te dando suporte, sustentação para você mexer lá na ferramenta. Ok? Vamos lá, ó. Interceptações, a gente não aprendeu isso ainda, é a parte que lá no Linux chama de trap. Vou falar disso aí depois. E aqui na parte de segurança, olha que interessante. Olha onde está o mistério aqui. Aceitar pacotes de qualquer host. Lá no Linux essa opção chamava o quê? Source Default. Olha o que está escrito aqui, ó. Aceitar pacotes somente do localhost. Ou seja, por padrão ele já vem fechado. Aí que a gente pode adicionar o IP do Linux, que vai fazer consulta, ou eu posso abrir para qualquer host. Pode. Dependências nenhuma. Ó, vou só colocar isso aqui
e vou dar um aplicar. Vocês acham que agora vai funcionar? Vocês acham que funciona, sim ou não? Olha só o nome de comunidade que eu registrei aqui. Lá no Linux, qual que era a primeira linha que você configurava? O nome da comunidade. Olha como é que tá a minha linha de nome de comunidade aqui, ó. Tá vazio, não tem nada. Não seria default, não? Nem a default tá aí. E agora? Tá vendo? Vocês estão vendo que para você configurar no Windows, você tem que saber mais do que lá no Linux? Porque lá no Linux, você abre o arquivo conf, tem explicação lá dentro do que é cada coisa. Você olha o exemplo, muda um valor aqui ou ali. Às vezes você põe para funcionar sem saber o que está fazendo. Aqui no Windows, para você pôr para funcionar sem saber o que está fazendo é mais difícil. Entenderam? Então, reparem aí, ó, vou adicionar o nome de comunidade. Olha o nome da comunidade, ó. Somente leitura, leitura e gravação, leitura e criação. E vou colocar aqui, ó, public. Aplicar. E agora, responde sim ou não? Mas eu não reiniciei o serviço. Vai responder sim ou não? Respondeu. Sem reiniciar o serviço. Na verdade, na hora que eu cliquei lá no aplicar, naquela caixinha, ele já fez o quê? Ele fez um reload na configuração. Na verdade, eu já estava manipulando a configuração, já estava em memória. Cliquei no aplicar, reload. Pronto, está funcionando. Não tem que reiniciar o serviço. Ah, mas lá no Linux teve que reiniciar o serviço? Teve. No DNS tinha um arquivo de configuração texto, equivalente ao Linux. No Windows também deve ter um arquivo de configuração do SNMP. Procura lá, se tiver eu nunca vi. O DNS tinha esse arquivo. Muito bem, olha só o que voltou do Windows. Vamos contar quantas linhas? Agora aqui ficou tranquilo, né? Aqui eu tenho o Bash, ó, eu consigo contar fácil. 4.300 linhas. Olha só, esse número aí não está parecido com aquele número lá do Linux? 4.000 e tanto quando eu fiz consulta na MIB inteira? Não foi? Lá no Linux eu não marquei todos os checkbox lá de serviço, não é equivalente a responder todos os objetos que estiverem disponíveis? O número está mais ou menos parecido, não tá? 4.000. Bacana? Muito bem. Vamos voltar lá no começo, ó. Vamos falar para ele assim, ó, olha, eu quero consultar agora só o que for o grupo System. Posso fazer isso? Grupo System do Windows, ó. String, hardware, Intel, família 64, AT, Windows versão 6.1, multiprocessador. Uptime, 12 minutos, que eu acabei de ligar, o SNMP do Windows. Aquele valor que eu alterei, ó, do contato. Esse aqui é o valor que eu alterei do syslocation. E esse aqui ele pegou o nome do host. Bacana? Vamos consultar o grupo 2, que era o grupo de interfaces. Esse aqui é legal porque é bem diferente do Linux. No Linux tinha quantas interfaces? 2. Vamos ver quantas tem aqui no Windows. Windows, cadê? 28. Tudo. Interface, todas as interfaces lógicas de VPN, de antivírus, de qualquer coisa, máquina VirtualBox, máquina VMware, entra de tudo aqui, tá? Na contagem. Olha o índice, ó, 28 interfaces. Olha o nome delas, ó. Loopback, a primeira. Essas de One Mini Port, olha só, essas 4 primeiras são portas de VPN, IP versão 6, IP, RAS autenticação, VPN também. Ó, essa aqui é a placa física, ISATAP, tunelamento IPv6, e aí vai, ó, VirtualBox, VMware, e vai embora, ó. QoS, Ó o que são lá as interfaces, ó. Software Loopback LO, um monte de túnel, PPP ponto a ponto, Ethernet,
túnel, Ethernet. Olha os MTU. 1500, 4000, 1460, depende da interface, né? A velocidade, olha, ó, endereço físico. Então o que não é interface, o que é interface física, né, Ethernet, tem lá o endereço físico. Legal? Muito bem. Ó, o status operacional admin, que é RW, status operacional RO. Então tá aí toda a nossa informação. Ok? Muito bem. Agora eu pergunto para vocês. E aqui do Windows? Eu consigo fazer consulta SNMP lá no Linux? Sim ou não? Faltam os utilitários, né? Não tem os utilitários, né? Então aqui eu digito SNMP e teclo Tab. Eu tenho um monte de utilitários para poder fazer consulta. Aqui no Windows, eu não tenho os utilitários. Beleza, como é que era o nome do pacote que a gente instalou lá no Linux? NetSNMP, lembram? A galera que implementa. Vamos entrar na página aqui do NetSNMP. Deixa eu mostrar para vocês. Ah, detalhe, né? Lá no Linux, ele trouxe pré-configurado versão 1 e 2. Lá no Windows também, já está rodando versão 1 e 2. Aí tem um detalhe, lá no Linux a gente vai fazer a versão 3 na próxima aula. Lá no Windows, com o SNMP nativo, não tem a versão 3. Só que eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso ir lá nos pacotes do NetSNMP. Aqui, ó, a página, NetSNMP.org. E eu posso aqui no download pegar a versão para Windows. Onde é que está? Fazer uma outra busca aqui, ó. Alguém achou aí para Windows? Não, né? Deixa eu fazer uma outra consulta aqui. NetSNMP Win32. Fonte, eu queria os binários. Deixa eu ver se tem aqui no SourceForge. NetSNMP. Deixa eu ver se tem os binários. Aqui, ó. Binário para Windows, tá vendo? Então, se você baixar o pacote SNMP.exe, aí sim você vai ter os utilitários para Windows. Inclusive, ele vem junto com o agente. O que significa? Que aquele agente SNMP que você está rodando lá no Linux, você pode rodar ele no Windows? Pode. Inclusive, você pode trazer o mesmo arquivo de configuração snpd-conf. Só que você tem que escolher. Ou você usa o SNMP do Linux, ou o NetSNMP. Por quê? Lembra que eles vão conflitar no número de porta? Eu não consigo ter dois processos ouvindo o mesmo número de porta, no caso 6161 UDP. Então você vai ter que escolher, ou você usa o SNMP nativo do Windows, que é o que eu recomendo, tá? Ou você pode, né, não, eu quero o SNMP versão 3 no Windows. Então você baixa o executável, põe para funcionar lá no Windows, que você vai ter a versão 3 rodando lá. Tá? E mais os binários, né, para fazer consulta. Tem como mudar a porta de escudo do DP? Tem como mudar. Mas tem que lembrar que todos os programas vão estar indo na porta 161 UDP. Então você vai ter problema depois, né? Para conseguir manter essa base atualizada, todo mundo nessa nova porta. Vamos ver aqui, baixou? Vamos ver como é que é esse cara aqui. Um pacote 32, uma interface no SO64, aceita. Vamos ver como é que ele é aqui. Vai descompactar no C2./USR, ok.
NetSNMP. Ok, foi? C, dois pontos, CD barra, CD USR, dir. Vocês acharam que eu sabia só Linux, né? Eu sei os comandos do DOS também, rapaz. Vamos lá. Binário. Opa, esse não. Às vezes eu esqueço. Opa, olha lá. Vocês conhecem aqueles comandos ali, ó? SNMP walk, SNMP get, SNMP get next. Beleza, agora você tem os binários no Windows. Então vamos lá, SNMP walk. Vamos lá, o que mais? Versão 1, comunidade public. Posso fazer consulta no localhost dele? Ponto 1. Aê, agora funciona. E agora? Agora eu posso ir lá no Windows fazer consulta no Linux? Pode sim ou não? Vamos descobrir primeiro o IP aqui do Linux. Qual é o IP do Linux? 1.97. Tem firewall ligado aqui no Linux? Vamos olhar? Tem. Como é que a gente fez lá no Windows? A gente adicionou uma regra no firewall, não foi? Para liberar o SNMP. Como é que eu libero a regra aqui no Linux? Regra simples. Simples, tá? Eu vou inserir uma regra na cadeia input, na posição 1. Se o protocolo for UDP, chegando na porta 161, eu vou fazer um accept. E agora? Funciona? Espera aí que eu já esqueci o IP lá do Linux. Qual que é? 197. Então agora eu vou consultar 192, 168, 1.197, o ponto 1. Comunidade lá é outra, né? Como é que é lá? Monitor. Legal, né? Então vocês já têm o primeiro passo aí para vocês começarem a infraestrutura de gerenciamento de rede. Você já sabe configurar o agente no Linux e no Windows. O que significa? Que essas duas aulas vocês vão repetir elas até o final do semestre. Quando eu falar para vocês, monitora o servidor Windows, você já sabe de cara que você vai ter que fazer isso aí tudo. Instalar o SNMP, liberar o SNMP no firewall, dar permissão da rede de origem lá no SNMP e o nome da comunidade do SNMP que vai fazer a consulta. E talvez, se quiser testar, instalar as ferramentas NetSNMP para poder fazer as consultas. Quando eu falo para vocês, monitora o servidor Linux, então você já sabe. Instala o NetSNMP, instala o NetSNMP utils, configura o cmpdconf, coloca lá o nome da comunidade, faz a configuração de permissão e aí sim está funcionando. Entenderam? Então a gente começou com o arroz com feijão. Eu já sei ligar o agente. Então a gente vai gastar um tempinho agora nesse agente. A gente vai trabalhar na próxima aula o SNMP versão 3, tá? Para depois a gente ir para a parte de gerenciar esses agentes. Ok? Pergunta, Carlos? Os pacotes binários aí, não fala versão 3, não. É só os utilitários, por isso que você vai. Então, você viu que tinha uma nota lá falando do SSL, TLS, lá da criptografia? Pelo que eu entendi, tem que marcar lá na instalação o suporte à criptografia. Aí ele vai instalar junto o OpenSSL para poder fazer essa parte de criptografar os dados. Tá? Muito bem. Então, aproveitar aqui que a gente falou do firewall, né? Eu fiz a consulta no firewall, não foi? Olha quantos pacotes passaram. 46. Quantos bytes? 3.301 bytes. Então olha só, escrever a regra do firewall é tranquilo.
O negócio é você vir aqui depois e olhar se a regra funcionou. Os pacotes atravessaram a regra? Bacana, então sua regra está funcionando. Professor, quando é que a gente vai aprender isso? No próximo semestre. Mas aí vocês já vão ficando familiarizados aí com esse negócio de IP-tables, né? Já vai desmistificando esse negócio de firewall, tá? Na verdade é um monte de regrinha para camada 3 e 4. Então normalmente você vai estar manipulando IP origem, IP destino, porta origem, porta destino, protocolo ICMP, protocolo TCP, protocolo DP. Tá? Isso aí é 90% das regras de firewall. Ok? Bacana então? Então tá, então agora vocês podem usar o laboratório aí para fazer essa configuração no Windows, né? E testa já com a máquina virtual lá do Linux essa comunicação, né? Linux fazendo consulta no Windows e o Windows fazendo consulta lá no Linux. Bacana? E aí próxima aula SNMP versão 3 no Linux.